Se você assistiu os vídeos anteriores, você deve ter percebido que ao longo das nossas discussões eu venho usando duas formas diferentes de representar equações de retas. A forma geral, em que o zero aparece isolado em um dos lados da igualdade, e a forma reduzida, em que quem aparece isolado é o y. Essa segunda forma tem a vantagem de nos mostrar com clareza qual é o coeficiente angular da reta. Mas existem outras maneiras de se expressar, de se escrever a equação de uma reta em geometria analítica. E aqui, esse vídeo tem o objetivo de mostrar para você uma terceira maneira que muitas vezes é bastante prática. Então é interessante que você conheça essa terceira forma de se escrever uma equação de reta. Para isso, nós precisamos ter o coeficiente angular da reta e um ponto que pertença a essa reta. E o formato se resume a y menos o y do ponto. O primeiro y é a variável y que aparecerá na expressão definitiva. Ele aparece subtraído do beta, que é o y correspondente, é a ordenada correspondente àquele ponto que você está usando como referência. Em seguida, você iguala ao produto do coeficiente angular, que é o representado aí pelo m minúsculo, que multiplica a diferença entre o x, que será a variável da nossa expressão, da expressão que representa a reta, subtraído do x, que vem daquele ponto de referência. Considerando que o meu ponto aqui está sendo considerado como tendo coordenadas alfa e beta. Então, o alfa e o beta são as coordenadas x e y fixas, são números dados no problema e que correspondem às coordenadas desse ponto. E como é que a gente usa isso? Vamos pensar aqui em dois exemplos. O primeiro exemplo, eu já te dei o coeficiente angular, 2/3, e te falo que essa reta passa pelo ponto 1 e menos 5. Então, você simplesmente vai escrever que y menos o y do ponto, ou seja, y menos menos 5, é igual a 2/3, que multiplica x menos o x do ponto. Pronto, essa é uma expressão que representa essa reta, que é única, cujo coeficiente angular é 2/3 e que passa pelo ponto 1 e menos 5. E é claro que você pode continuar com essa expressão simplificando. Por exemplo, menos menos 5 eu posso colocar como mais 5. Se você desejar, eu não vou fazer aqui, mas se você desejar, você pode fazer a distributiva do 2/3, aplicando ele sobre x e depois a menos 1. E se você fizer isso, no final você acaba chegando à forma reduzida, se você isolar o y, ou a forma geral, se você passar todos os componentes para o mesmo lado e deixar o zero do outro lado do sinal de igual. Mas enfim, isso aqui já é o suficiente para expressar a nossa reta. A reta que tem coeficiente angular 2/3 e que passa pelo ponto 1 e menos 5. E o segundo exemplo, eu estou te dando uma reta. Em vez de te informar o coeficiente angular, eu estou te dando 2 pontos. Então, aqui você pode primeiro encontrar o coeficiente angular para depois usar o nosso formato. Como é que se calcula o coeficiente angular? Basta fazer ΔY dividido por ΔX. E aí, é dessa forma que esses 2 pontos vão contribuir para o cálculo do ΔX e o ΔY. Perceba que o Y valia 6 e passou a valer menos 2. Houve uma variação de menos 8. E o x valia 1 e agora vale 3. Houve uma variação de mais 2. Portanto, o coeficiente angular aqui é menos 4. Dessa forma, eu posso escrever que y menos, vou usar como referência esse ponto aqui. Poderia usar o outro. Isso para a gente é indiferente. Mas eu vou usar, preciso definir alguém. Y menos 6, que é o y do ponto que eu escolhi, igual a menos 4, que multiplica x menos 1. Como eu falei anteriormente, se você desejar, você pode aplicar a propriedade distributiva e até chegar à conclusão de que a equação da reta escrita na forma reduzida é y igual a menos 4x mais 10.